sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada de Plano de Sequência, com o meu colega e estimado Fábio Gonçalves. Olá, Fábio. Olá. E comigo, Filipe Costa. Portanto, como já sabem, num diálogo descontraído em torno da sétima arte, cinéfilos para cinéfilos. Este jingle que acabaram de ouvir foi composto por Pedro Dantas e produzido pelo Grupo Segunda Habitação. Deem lá uma força aos rapazes, que eles foram muito simpáticos ao disponibilizarem este som para nós. E, portanto, neste Dia das Bruxas, nós vamos apresentar um novo filme com um género que ainda não foi falado anteriormente e, portanto, estou um bocado ansioso para falar sobre ele. E, portanto, passo a palavra para aqui para o meu estimado Fábio. Diz então aqui aos nossos ouvintes aquilo que vamos ouvir, aquilo que vamos analisar hoje. Hoje iremos falar do filme O Estranho Mundo de Jack, também conhecido como The Night Before Christmas. Um filme lançado em 1992, que surge a partir de uma ideia original do Tim Burton e que tem a realização do Henry Selick. Há muita gente que confunde e pensa que o filme é realizado pelo Tim Burton, mas não, apesar dele estar muito presente digamos, em toda a concepção do projeto, até porque isto é uma ideia original dele, e que se trata de um filme de animação e que também é ao mesmo tempo um musical. Este é um filme que nós escolhemos então para o segundo episódio, porque vamos falar, estamos a celebrar aqui o Halloween, e a ideia e a primeira ideia que eu te quero fazer é: o que é que tu achas que isto é? Que é um filme de Halloween ou um filme de Natal? Porque o filme tem essas duas temáticas. Acabamos por ficar sempre na dúvida. Eu achei super interessante a escolha inicial porque abre assim com uma cena misteriosa, com um narrador a explicar toda a forma como os feriados são festejados e, portanto, que existe no fundo um mundo para cada tipo de feriado, e achei muito interessante essa escolha. Claro que grande parte daquilo que é o cenário principal do filme é passado na cidade de Halloween, e depois acaba por ter essa escolha narrativa do Natal. Não sei se queres, se calhar, falar então da tua experiência com o filme e depois... Ok. Eu, em relação a este filme, eu já o tinha revisto, aliás, já o tinha visto, revi agora outra vez. Que sim. Visto. Tinha visto no dia 31 de dezembro de 2022, foi por isso que eu também te perguntei, okay. Porque como eu vi na época natalícia, quis-te fazer esta pergunta: se tu achas que é um filme de Halloween ou se é um filme de Natal. Eu já tive esta discussão, eu acho que tanto pode ser um filme de Halloween como um filme de Natal, encaixa nos dois. Mas pronto, mas primeiro, para quem não conhece o filme, vou passar uma sinopse. Aborrecido com a rotina de gritar e assustar, o rei das abóboras, Jack Skellington, deseja espalhar a alegria de Natal, mas a sua missão feliz deixa o Pai Natal em perigo e cria um pesadelo para todos os meninos e meninas. Pronto, tal como eu tinha dito, eu já tinha visto o filme e revi agora e acho que ainda gostei mais do que na altura quando vi. Eu já tinha o filme em Blu-ray e das duas vezes que vi foi através do formato físico, gostei bastante. E o que eu acho interessante mesmo é, para além de ser uma animação curta, ele tem uma história extremamente interessante e a forma como a história é contada acho que é magistral, porque o Tim Burton originalmente tinha criado um conto e tinha também desenhado alguns personagens, não sei se tu sabes isso, e essa ideia tinha ficado engavetada na Disney. E depois ele, digamos, apresenta a ideia, entra uma produção durante 3 anos para fazer o filme, e o que eu acho absolutamente fantástico é a forma como a música consegue fazer com que o filme avance e que nos conta a história então do Jack. Eu acho que, e já para te passar a bola, eu acho que a primeira cena, aquela do This is Halloween, é uma cena brilhante na forma em que é um número musical fantástico e que ao mesmo tempo consegue apresentar logo todos os personagens todos. Isso, que eu acho que é uma coisa mesmo fixe. Por acaso, é assim, já pronto, falando aqui mais sobre a escolha do filme, acho que se calhar falando inicialmente do Tim Burton, acho que todos estes cenários, ainda por cima, para quem conhece os trabalhos e os filmes anteriores, tem todo este ar meio gótico e sinistro. Sim. Que ele tenta dar a todos os seus filmes. Eu já vi os Batmans, por exemplo. Já vi os Batmans, mesmo o próprio o Eduardo Mãos de Tesoura tem assim aquela questão da casa do Jack ser tipo aquela torre, estás a ver, sim, grande na colina. A casa do Edward, se não me engano, também é assim tipo num alto, assim meio sombrio. Eu nunca vi o filme. Sim, mas a questão tem o
tem claramente o dedo do Tim Burton, Sim. apesar de ter sido produzido, mas pronto, a ideia e os desenhos, grande parte foi dele. Relativamente ao musical, eu não estava à espera que fosse um musical, eu não sabia que fosse um musical. Eu acho que na altura, quando vi também, da primeira vez, não sabia que era um musical. Pois, porque eu achei só estranho, e no início, pronto, tive que me adaptar, porque eu acho que a apresentação, concordo que foi brilhante, na forma deles apresentarem com a música do Halloween, e toda aquela exposição, da forma como eles, pronto, levaram tipo, a cabo todo aquele ano para preparar, pronto, com o Jack a ser o rei das abóboras, e a ser o personagem, a estrela da cidade. O esticadinho. Eu achei isso muito interessante, mas depois confesso que é verdade que o filme vai se desenrolando consoante as músicas dos personagens, mas se calhar é a forma que eu se calhar tenho assim mais dificuldade em apreciar, porque gosto que estes momentos sejam guardados para os momentos altos, exato, não é? eventos marcantes, quer sejam altos ou baixos. Não quero já fazer pontos com outros filmes, mas porque eu senti depois que às vezes ia havendo personagens que iam mostrando aquilo que estavam a sentir naquela cena através de músicas, mas como eu não os conhecia ainda muito bem, achei, pronto, tive alguma dificuldade e senti-me um bocado aborrecido. Por exemplo, quando foi a Sally, naquele momento em que ela quer mostrar, tipo, eu percebo... É logo na segunda música, não é? Exato, e todo aquele dilema para o personagem, não é? Mas tive alguma dificuldade. Mas sim, acho que gostei muito do filme. Achei interessante também a técnica de animação, o stop motion, o facto deles fazerem aquilo com modelos reais. E eu na altura lembro de falar contigo, quando estávamos a falar sobre este filme, que eu achava que ia ser... Estávamos a falar da Noiva Cadáver. Sim. Porque também usa a mesma técnica. Sim, e esse é do Tim Burton. E esse é de Tim Burton, exatamente. Só que anos mais tarde. Exato. Bastantes anos mais tarde. E eu até tenho uma história curiosa, porque eu sempre tive assim problemas com este tipo de filmes. Porque eu acho que também aqui uma questão sobre o filme é: isto é um filme para crianças ou não? Não é? Porque é sobre o Halloween, ok? Mas é feito de uma forma, pronto, mais sombria, com aqueles cenários. Tão gótico também. Exato. Porque eu acho que é tipo alguns filmes da Pixar que funcionam tipo tanto para miúdos como para graúdos. Isso é verdade, mas por exemplo, a minha experiência pessoal foi um filme que também usa este tipo de técnicas, não sei se conhece, é o Wallace and Gromit. Sim. Pronto, e eu lembro-me, quando era mais novo, de ver esse filme e ficar completamente terrorizado. Mas uma coisa horripilante. Eu lembro-me de ver o filme, era A Maldição do Coelho Homem, e aquilo dava-me uns calafrios só de pensar naquilo. Ou seja, eu sempre tive um problema com esta técnica, ou seja, tipo, aquilo parecia homens de plasticina e na altura sempre tive... alguma dificuldade em ver esse tipo de filmes. E achei interessante, porque foi um filme, lá está, com essa técnica que eu gostei bastante. Acho que o personagem, como o Jack, já passando assim para os pontos fortes, acaba por ser... ele já é a estrela da Halloween Town, mas acaba por ser também a estrela do filme, na forma como, de certa forma, conseguimos... sentir alguma empatia para aquilo que ele está a passar, não achas? Sim, eu acho que o personagem do Jack é muito interessante, porque ele de facto está aborrecido. É aquele caso tipo quase de crise de meia-idade em que és muito bom, tipo no teu trabalho, mas estás aborrecido. Desafiado. Mas é isso que ele sente, não é? E nesse segundo número musical, que até tem o Zero, aquele cão fantasma, que é bem fixe. Eu gosto de toda a construção dos personagens, acho que todos são diferentes e eles conseguiram criar, digamos, bonecos muito bem feitos. E com uma identidade visual que acredito que quando fosse puto talvez tenha medo se visse esses filmes, não é? Porque eu vi já em 2022. Sim, mas eu curto muito do personagem, porque é por isso que eu digo que este filme tipo, tanto pode ser para miúdos como para graúdos, não é? Porque o sentimento do Jack não é uma coisa que um puto que anda na escola se vai sentir, não é? Que se senta tipo aborrecido por ser melhor. Sim, mas eu concordo. Eu só acho que lá está, da parte de adulto eu não tenho dúvidas. É só mesmo tipo, de que forma é que as crianças sentiram a necessidade de ver este filme, percebes? Assim, com um esqueleto, com aquele tom sombrio, é mais nesse sentido. Sim. Porque acho que o filme até teve uma boa recepção a nível da crítica. Sim, mas eu acho que, imagina, o Halloween, por exemplo, nos Estados Unidos é completamente diferente daqui, que nós aqui tipo, não ligamos muito, e lá tem tipo uma carga muito, muito especial e que eles costumam festejar sempre. E é por isso que eu acho que talvez para putos dos Estados Unidos que têm essa tradição, que já estão habituados a ver abóboras, esqueletos, tipo, seja mais natural, tipo, e aceitem melhor um filme desses.
Tu falaste aí dos filmes do Tim Burton, eu referenciei o Batman, e isso já é uma das parcerias deste filme, que é o Tim Burton com o Danny Elfman, que ele compôs as músicas. E uma coisa muito interessante é que ele tinha uma ideia do filme, mas não tinha o argumento feito, e então, tipo, ele fazia reuniões com o Danny Elfman, e ele dizia-lhe, olha, nesta cena vai acontecer isto, isto e isto, quero que faças uma música. Ele às vezes até tipo fazia um desenho, e o Danny Elfman, com referências visuais e com aquilo que ele dizia nos meetings dele, criava as músicas, e depois passava uma semana, pá, anda cá, tenho isto. E então eles tipo, antes de começarem a fazer o filme, já tinham as músicas, o que normalmente é o contrário, não é? Tipo, começa-se a fazer filme e depois tens a narrativa, sim, e compõe-se a trilha sonora em cima das cenas gravadas. Só que, como tu disseste, o processo de stop motion é um processo bastante difícil, e eu acho que aqui, e este filme diferencia-se de outros porque é um stop motion muito bem feito, e isso é muito difícil, não é? Eu estive a ver o Blu-ray e a parte dos extras da produção, e aquele tipo, imagina, tu para gravares 1 minuto de filme demoravas para aí tipo uma semana. Isso. Exato. Eu também tive a curiosidade de ver como é que funcionava a produção de um stop motion, e acho que um dado interessante que acabei por ficar é que é necessário aproximadamente 24 quadros para criar 1 segundo de animação. Sim, ou seja, e eles gravam, é um processo muito trabalhoso. E eles neste filme utilizam fotografia com 24 frames por segundo, ou seja, o boneco num segundo tem de ser animado 24 vezes. É insano. E como é que para quem não sabe como é que funciona o processo, tu tens um boneco, não é? E imagina ele a levantar o braço, tem o braço esticado e quer levantar. Ele tem no primeiro frame o braço esticado, tiras uma foto, depois levantas um bocadinho, tiras outra foto, e isto 24 vezes para 1 segundo, não é? O que é tipo insano. E eles tipo, depois estavam a falar, a malta que animava, e dizia que, por exemplo, às vezes o processo era tão rigoroso que às vezes, havendo um problema de iluminação, tipo, o trabalho de uma semana ia com a pista. Tipo, isso é mesmo, são dados curiosos. Insano. Eu até acho super interessante perceber como é que funciona a técnica, porque depois, quando tu revês o filme, ou vês já tendo percebido como é que funcionou a produção, tu acabas por dar um valor ainda superior àquilo que era, porque o filme, os movimentos são super fluidos. Sim, exato. É muito bom. É muito bom a nível da produção. Stop motion. E até acho que percebo que a técnica é tão complicada que às vezes, se calhar agora mais recentemente, não se vê assim grandes filmes de stop motion, apesar de haver ainda um ou outro, mas agora acredito que seja a forma de outra. O Pinóquio do Guilherme Del Toro, por acaso estive a ver em 2022. Esse por acaso ainda não vi. Mas acho que é super curioso. Falando ainda sobre a parte da narrativa, eu acho que o Jack acaba por ser o personagem mais interessante. Acho que, pronto, podemos debater que a Sally acaba por ter a sua importância, mesmo o próprio... Mas eu fiquei um bocado desiludido com a Sally, porque ela parece uma personagem muito interessante, não é? Porque é tipo um bocado a emancipação dela em relação ao... Dr. Finkelstein. Finkenstein, uma referência ao Frankenstein. E eu pensei, porque ela também se sente tipo um bocado como o Jack, não é? Exato. Porque ela aparece no momento musical em que ele está triste e depois encontra a porta para o mundo do Natal. Mas depois a personagem ia aparecendo assim, tipo aqui e ainda aparecendo ali, e o filme focou-se tanto no Jack que eu senti que houve ali um bocado de wasted potential na personagem da Sally. Não sei o que é que tu Sim, ia dizer precisamente isso, até por isso é que eu comecei se calhar por tentar perceber em que pé que tu estavas, porque eu acho que o filme, lá está, o Jack acaba por ter mesmo aquelas características de ser um personagem principal, no sentido em que é um personagem que faz desenvolver a trama, o enredo, e vai causando ele é que causa as reações nos outros personagens, e tu vês bem isso logo na cena após ele sentir-se triste e aborrecido com a sua rotina e ir embora. Depois, quando o Mayor vai à casa dele e percebe que ele não está lá, ainda por cima sendo ele o presidente da cidade, acaba por lançar um alerta para toda a cidade. Ou seja, como se caísse o Carme e a Trindade, ou seja, não há Jack, não há Halloween, e ainda por cima eu acho piada o detalhe de faltar ainda 365 dias, ou seja, aquilo ainda faltava o ano todo. E já queriam preparar, já estavam em alerta. Jack já havia o problema, ou se calhar já põe em risco o Halloween. Eu achei isso super interessante. Eles, entre o final da primeira cena musical e o início da segunda cena,
Tipo, tá toda, eles param de cantar, o Jack é apresentado e está toda a gente tipo, em cima do Jack como se ele fosse uma vedeta, não é? É uma estrela de Hollywood. E ele sente-se tipo, quer se isolar e depois tem aquele momento reflexivo. Mas o que eu gosto do personagem do Jack é que, apesar dele ficar extremamente entusiasmado com o Natal, depois nós percebemos que o que ele faz não é propriamente correto, não é? E depois há uma espécie de redenção do personagem. Eu não acho que ele seja um personagem com um arco assim extremamente profundo, mas acho que funciona bem na história. E aquilo que eu retiro é um bocado, tipo, às vezes não podemos fugir à nossa natureza, não é? Pois. Porque é isso um bocado que ele acontece. Ele tipo, quer deslargar-se por completo do Halloween, tentar entrar numa realidade que não percebe bem, não é? E até é bem engraçado eles darem... Quando ele está a entregar os presentes e a reação dos putos ficar tipo, uau, o que é isto? Todos a chorar, alerta na cidade, tipo, tiros contra o Jack. E depois, quando ele percebe que, apesar de ele ter uma vontade de trazer alegria, e ele não sabia bem a forma como funcionava, não é? E então depois ele entra naquela jornada de redenção para salvar o Pai Natal, não é? Daquele monstro. O Oogie Boogie. Oogie Boogie. Eu acho que... Eu gostei daqueles pequeniques que só faziam merda. Mas eu digo-te, a seguir ao Jack, eu acho que o mais gostei foi o Oogie Boogie. Mesmo da parte... Ia-te questionar acerca das músicas que mais gostaste. Aquela do Oogie Boogie. Essa é incrível. Ele a fazer aquelas referências com o gambling, ou seja, um apostador, mas que depois acaba por mascarar as probabilidades por pronto, jogar sujo, porque estão numa cidade de Halloween, portanto tudo aquilo que for pronto, o mais baixo possível é tudo aceito. Eu só acho interessante também os cenários, ou seja, toda esta explicação para cada feriado até acaba por criar um mundo super interessante, na medida em que quando o Jack se depara com aquelas portas, tu até é tão... o mundo imaginário do Halloween é tão interessante por ser sombrio, por ter aquele tom mais assustador, com personagens até de certa forma deformadas, que depois, quando tu vês que também tinhas aquela porta que é para o Coelho da Páscoa, e aparece o coelho, aparece depois o coelho, mas depois tinhas os outros, que era o Thanksgiving, acho eu, tinhas também o dos São Dia de São Valentim, ou seja, acaba por ter um mundo também interessante e quando ele entra na cidade de Natal e vê pronto, tudo aquilo muito colorido, onde eles são completamente alegres, completamente diferente, com neve que ele acha super esquisito. A paleta de cores é completamente diferente. Não só isso, mas também, por exemplo, o cenário gótico tem aquelas... A arquitetura é diferente, é tipo tudo deformado, tudo, isso. Enquanto que no mundo real é tudo mais quadradinho, mais simétrico. E depois mesmo, lá está, tipo, aquela alegria, ternura, os elfos a trabalhar todos contentes, porque pronto, têm que criar os presentes para o Pai Natal depois entregar. E depois acho super interessante, lá está, aquilo relativo, eu acho também que o filme não é narrativamente super ambicioso, mas também como é um filme para crianças, acho que acaba por passar bem a mensagem, como tu estavas a dizer, não é? E é um filme também que só tem 1h15, não é? É isso. Temos de ter atenção nisso, não é? Não dava para desenvolver muito mais do que aquilo. Claro. E é por isso que eu acho que aí a música consegue conjugar bem, tipo, a parte musical, mas uma parte musical com uma função narrativa. Sim, claro que depois vai ser um bocado debatível. Eu só acho que lá está, que neste tipo de filmes eu prefiro que as músicas sejam guardadas como um trunfo para momentos relevantes para os personagens, porque acho que quando é usada para todos de forma sem critério, tu depois vais perceber que há personagens que tu nem conheces assim tão bem que vão estar ali a cantar e tu estás do género, um bocado com sentimento de género, ainda estás a tentar perceber quem é que é este gajo, não é? Tipo, por isso é que eu acho que funciona bem, por exemplo, para o Oogie Boogie, porque ele não aparece o filme todo. Salvo eu acho que ele tem uma aparência ali na lua em que aparece tipo no início. E depois essas criancinhas que eles só querem fazer merdica, não é? Falam, tem uma referência dele, por isso é que até acho que o build-up para o que ele é interessante. Porque ele depois acaba por ficar com o Pai Natal, que é mantido em cativeiro com o Oogie Boogie. E aí a música funciona, porque é um bocado a caracterização do personagem. Mas depois lá está, se isto fosse feito para todos os personagens, o filme ia se estender para muito mais. Mas é por isso que eu acho que os números musicais funcionam, porque os números musicais abordam todos os personagens. Por exemplo, quando ele está a apresentar o Natal,
que aquilo é tipo um questionário em que o Jack faz perguntas, tipo, responde às perguntas do público, e tipo, as perguntas são feitas pelos diferentes personagens, e é por isso que eu acho que eles conseguiram encontrar aqui um meio termo. Sim, um meio termo que consegue trazer as duas coisas. Mas estás a falar tipo de música para tipo em todas as cenas, e o Mamma Mia não faz isso? Sim, mas imagina, faz, mas lá está, e depois eu também acho que há certas músicas que tu achas que se adequam à cena ou aos personagens que tornam mais interessante. Não é? Estou a lembrar-me da música do Does your Mother Know That You're Out? Essa é super interessante porque efetivamente tu vês tipo uma pessoa mais velha, um rapaz mais novo, e pronto, acho que a cena acaba por ser icónica e uma pessoa lembra-se. O que eu quero dizer é que quando é narrativamente, não é interessante, mas quando tu percebes que significa algo para o personagem pelo que ele está passando naquela cena, é algo que tu vais-te lembrar. Sim, é mais Agora, marcante, estas músicas é mais marcante, porque depois, quando é tudo música, tu não te vais lembrar delas todas. Sim. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no Toy Story. Tu lembras-te de aquela Sou teu amigo, porque é uma música marcante do primeiro. Na segunda, eu não me lembro muito bem da música, mas lembro que a Wendy tem aquele momento tipo, em que é abandonada e que tem uma música. Lá está, ou seja, são coisas que eu quando como é marcante para o personagem, tu acabas por te recordar, percebes? É só mais nesse sentido. Certo. Porque eu acho que o filme resulta muito bem com as músicas. Mas aqui o filme ele é assumidamente musical, não é? É isso. É diferente do Toy Story. Mas percebo o teu ponto, não é? É completamente tipo, se há uma música, tipo, se há um filme que tem uma música, é normal, e se a música for icónica, é claro que nós vamos sempre associar à música, não é? Enquanto, por exemplo, do Mamma Mia, tipo, tens várias músicas que te lembras, mas é difícil lembrar-se de todas, não é? É isso. Mas outro paralelo que eu queria fazer também era como falaste há pouco da resolução do Jack, quando ele acaba por levar com um míssil dos States e acaba por cair no cemitério. Acho que também é uma boa exemplificação de um personagem que eu acho que o que acabo por tirar daquela cena é que nós, apesar de sermos bons numa coisa e queremos partir às vezes para aventuras diferentes, mesmo porque não estejamos tão talhados para tal, se calhar às vezes não nos deixamos, mas não só, e não nos deixamos se calhar acomodar e trazer sempre ideias, apesar de sermos muito bons, porque ele depois no fim acaba por ter essa reflexão que é ok, eu se calhar não compreendia tão bem o Natal, mas também agora que percebo que aquilo que era bom era ser o Pumpkin King, e que se calhar agora para o ano já vou trazer mais ideias e tal. E acho que isso também é uma mensagem interessante no sentido de estamos sempre a evoluir e procurar ser sempre melhores. Sim. Apesar de muitas das vezes, sejamos bons em determinadas áreas, o que eu quero dizer é que se calhar nunca estamos no fim da linha, ou seja, há sempre alguma coisa para correr. Isso é uma mensagem super interessante. Que até tipo, o próprio erro de Jack fez com que ele tivesse uma percepção diferente do Natal, não é? Que também é uma mensagem bonita do filme. Porque agora estou-me a lembrar de uma cena super engraçada, quando a Sally está um bocado tipo, a tentar entrar na cabeça do Jack, tentar convencê-lo que aquilo é uma má ideia. Sim, e ele, porque ela tem aquela visão, não é? Que ele começa a arder. Mas depois ele diz assim, tu tens razão, falta-me alguma coisa. Exato. É o chapéu do Pai Natal. Essa cena é engraçada. Porque ele está vidrado naquela ideia, não é? E parece tipo que nada vai correr mal. É isso. E depois também é interessante que ele, à primeira vista, acha que compreendeu o Natal por ter visto como é que as coisas eram feitas, mas depois não compreendeu se calhar o propósito do Natal. Sim, não é? Porque a essência do Natal. A essência do Natal, porque depois era tudo feito, mas com os moldes da cidade de Halloween. Exato. Que era os presentes. Dar cabeças desmembradas, dar cobras, dar aranhiços, tipo, acabou por ser também uma cena muito engraçada. Por acaso achei que foi muito bem aproveitada. Sim, eu acho que é tipo... Eu nunca vi assim muitos filmes de stop motion, mas é tipo daqueles que é obrigatório, não é? E principalmente nesta altura do ano, no Halloween, acho que é fundamental ver este filme. Este filme, também acho que sim. Há aqueles filmes, os slashers, o Halloween, os Jasons, essas merdas todas. Mas este aqui tem uma cena diferente, porque tem uma identidade muito própria, não é? Porque aquilo é de uma ideia do Tim Burton e aquela cabeça. Sim. Não funciona muito bem, mas funciona muito bem ao mesmo tempo. É isso, faz coisas que resultam, não é? Tu vês aqueles resulta-nos e é interessante porque tipo uma cena completamente sombria
tem uma exposição mainstream, não é? Toda a gente conhece isto, não é? É isso. Acaba e toda a gente adora, não é? É isso, não, acaba por não se ficar limitada a adultos ou mais de 18, ou seja, também acaba por ser estendida para a faixa etária mais jovem. Eu também tive a oportunidade de ver um dado curioso que é se este filme, como é que saiu este filme nos Oscars, qual é que foi o seu desempenho a nível de efeitos visuais? E por acaso teve um grande competidor nesse ano, na altura, 1992. Perdeu para o Jurassic Park ok. Mas em efeitos? Em efeitos especiais. Ou efeitos de. Sim, eu acho que foi efeitos especiais, sim. Ok. De Spielberg, não é? E o que não deixa de ser interessante também é, pronto, um clássico. Mas pensava, nunca faria essa associação, porque pensava que como era filme de animação seria a parte. a sua própria, outra mas coisa aquilo mexe muito com bonecada a técnica se calhar acaba por se enquadrar nesse tipo de categorias. E na altura também tive a oportunidade de ver que a nível de recepção, mesmo por parte da Disney, quiseram se calhar meter aquilo como um segundo plano, no sentido em que também não teve uma produção muito dispendiosa e acabou. Mas foram 3 anos de produção, o filme. Sim, mas acabou com mais de 100 pessoas tipo, na produção. Mas pois, se calhar, a cena que o que eu vi foi que no ano anterior ou no mesmo ano eles lançaram o Aladino, em que eles tinham se calhar maior expectativa. E este acabou por ser um sleep hit que, pronto, tive a oportunidade de ver. É aqueles filmes que ninguém espera muito, mas depois acabam por fazer um box office brilhante. É tipo o Leicester. É isso. O Leicester de 1992. E o que não deixa de ser também um marco interessante para o filme. E acho que é sobretudo merecedor. E acho que é um filme que deve ser visto e pelo menos uma vez na vida. Sim. Só falando aqui de algumas curiosidades para encerrar da minha parte, imagina, eu tinha-te dito que eles tinham as músicas e a história, uma ideia da história composta, e aqui o papel dos storyboards, que é os desenhinhos das cenas, tem um papel muito fundamental, porque imagina, tu estares a gravar, aqui é muito difícil tu fazeres tipo um outro take, estás a perceber? E então eles, para fazerem alterações ou para fazerem versões diferentes das cenas, faziam por storyboards, não é? Porque papel e lápis, não é? Basta gastar o que quiseres em vez de passar logo. Ou seja, aqui a pré-produção tem um papel muito importante, não é? E depois, uma coisa que eu achei fantástica: quantas caras para o Jack achas que eles fizeram? Quantos bonequinhos? Pois ele acaba por ter algumas expressões, sobretudo com a parte da mandíbula, que se vai assim chutando um bocado à toa, diria entre 50 a 100, ou é demasiado? Vezes 4. 400. Porque imagina, por exemplo, o A, ele tem de ter um A triste, um A zangado, um A feliz e tipo, imagina, eles para cada palavra, para cada sílaba, ou para cada movimento da boca, eles tinham de ter o equivalente para os diferentes estados de espíritos dele. Pois, ok. E então, tipo... É super interessante esta técnica. E depois tipo, lá no extra tu vês a malta tipo, a fazer bonequinho, a brincar com bonecos, basicamente. Claro. E os cenários também, uma produção absolutamente incrível e que eu acho que resulta num filme que olha, para mim é a recomendação para este Halloween. Não tenho assim muito mais a adicionar a este filme, acho que já foi tudo dito. Também tenho essa sensação, portanto acho que acabamos por ter da mesma opinião, que é um filme que é fundamental ver, sobretudo nesta época. É um filme de animação que mesmo eu, gostando muito deste género, certamente tenho como um bom modelo daquilo que é um filme de excelência. E tu nunca tinhas visto, não é? Eu nunca tinha visto e acabou por ser surpreendente. Claro que se calhar depois mete numa categoria diferente por ser musical, mas pronto, acaba por ser um filme super... E por ser stop motion também é um bocadinho diferente. É isso. Mas há bons, por exemplo, o Fantastic Mr. Fox, que é do Wes Anderson. Também tem o Ilha dos Cães para ver. Esse também nunca vi. Mas o do Raposo é muito bom. Foi. É de cagar. Fantástico Senhor Raposo. Também tem o Pinóquio ainda não vi. O Frankenweenie também, do Tim Burton, também achei super interessante. O primeiro filme dele é tipo Vincent, é uma curta, não é? Acho eu fui ver também, stop motion. E é engraçado porque todos os cenários é um traço mesmo próprio dele. Característica dele. Tu vês aqueles bonecos e toda a forma como, lá está, gótica, sombria, como ele é muito próprio
dele, é super interessante pensar. E aquilo surgiu de um conto que ele escreveu sobre o Jack Skellington, não é? E, e de desenhos que ele ia fazer. Sim, que saíram daquela cabeça. Sim, e acho que o próprio Jack acaba por ser um personagem que clássico, ou seja, também acaba por transcender um bocado o seu próprio filme. Tu veja, pelo menos eu agora... Porque tem um visual muito forte, não é? E eu conhecia aquela caveira, aquele esticadinho. Mas não associava. O que é esse esticadinho daquela parede? Fatinho, rei das abóboras. Foi. Ok, olha, da minha parte é isto. Vemo-nos no próximo episódio. E vou-te passar a bola para fazeres aqui os créditos finais. Portanto, muito obrigado por mais um episódio com a tua presença. Desde já, para a próxima semana, teremos um novo filme também interessante para vermos. São sempre. São sempre, sim. E a nossa conversa ainda mais. Mas acho que é sempre importante deixar aqui os nossos espectadores com uma determinada expectativa. Portanto, não percam os próximos episódios. O próximo é bom. Porque nós também não. Até a próxima. Tchau.